Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso mini curso Otimizando Fluxos de Trabalho usando o Kanban. Então você aprenderá como que o método Kanban pode otimizar fluxos de trabalho e também serviços organizacionais. Você terá uma visão geral das práticas do método Kanban, que vem ganhando cada vez mais popularidade por ser simples, flexível e também eficaz. Nós usaremos o Gira para exemplificar essas práticas que vocês já estão vendo aqui na tela. Porém, você consegue utilizar o método Kanban em muitas ferramentas online, inclusive no modo mais clássico, que é na parede, por meio de post-its. Mas o que nós falaremos aqui não é daquele simples quadro Kanban, não. Nós falaremos do método Kanban, que é um método robusto utilizado para evolução organizacional. Então, vamos lá. Eu sou Daniel Fiocchi e vou guiá-lo neste mini curso. Então, falando um pouco sobre mim, eu comecei atuando com tecnologia em 2004 e já colaborei com diversas organizações. Conheci os métodos ágeis lá em 2012 em uma organização de meios de pagamento e nos últimos anos eu tenho ajudado organizações a evoluir o seu negócio, evoluir o Business Agility por meio de métodos ágeis, Lean e pensamento sistêmico. Aqui está o meu LinkedIn e me adicione para que troquemos experiências. E nesse mini curso nós usaremos um case fictício, que é um fluxo de desenvolvimento de uma rede social. Então, as pessoas envolvidas nesse fluxo de desenvolvimento de funcionalidades, elas querem entregar mais rápido, aumentar o número de entregas, o número de funcionalidades entregues e aumentar a satisfação do cliente. Então, como que o método Kanban pode ajudar esse fluxo? Isso que nós veremos durante o treinamento. Então, aqui está o nosso sumário. Então, nós temos aqui uma breve introdução ao Kanban e depois nós já começaremos a falar sobre as práticas do método Kanban que você já pode começar a utilizar o mais breve possível. Módulo 1. O que é Kanban e seus benefícios? Mas antes disso, vamos entender o que é trabalho do conhecimento. O método Kanban é voltado a trabalhadores do conhecimento. Será que você é um? Trabalhadores do conhecimento geram valor usando a sua capacidade de fornecer conhecimento em determinadas áreas, ao invés de realizar trabalhos repetitivos com elementos tangíveis, com elementos físicos. O trabalho do conhecimento é invisível, o que torna difícil o seu gerenciamento. E nesse curso, vamos aprender como gerenciá-lo e otimizá-lo. Então, um exemplo aqui de profissionais que trabalham com conhecimento são profissionais que atuam com produtos e serviços digitais, gestão, marketing, jurídico, RH, dentre outros. Então, todos esses profissionais têm ali o trabalho invisível que precisa ser gerenciado. E toda organização possui trabalho invisível. Então, nós sabemos que só é possível gerenciar aquilo que nós vemos. E agora nós já falaremos do método Kanban. Como que o método Kanban consegue auxiliar nesse sentido? Resumidamente, o método Kanban ele é utilizado para otimizar serviços que entregam trabalho do conhecimento, otimizar fluxos de trabalho que trafegam ali o conhecimento, gerando foco por limitar o trabalho em progresso. Muitos de seus aspectos são baseados no Lean. O método Kanban possui princípios e práticas que proporcionam uma forma holística de evoluir organizações, visando sempre as necessidades dos clientes, sejam internos ou externos à organização. E no State of Kanban 2021, que foi um estudo realizado, 76% dos entrevistados responderam
que o método Kanban é mais eficaz do que as formas anteriores que eles trabalhavam. E aqui nós temos os princípios do Kanban. Então, nós falaremos esses princípios porque eles norteiam qualquer tipo de implementação do Kanban, seja num time, num fluxo ou em uma organização. Então, o primeiro é entrega de serviços. Então, quais são os princípios de entrega de serviços do Kanban? O primeiro, compreende e foque nas necessidades e expectativas dos clientes. Então, sempre coloque o cliente no centro. Gerencie o trabalho e deixe que os trabalhadores se auto-organizem. Então, gerencie o trabalho invisível que percorre o fluxo e os trabalhadores, eles vão saber a melhor maneira para realizar aquele trabalho. E revise regularmente a rede de serviços e suas políticas para melhores resultados. Toda organização é uma rede de serviços, é uma rede de fluxos de trabalho interligados que entregam conhecimento, entregam valor para os clientes. Então, isso precisa ser constantemente revisado. E nós temos aqui os princípios de gestão de mudanças. Como que o método Kanban trata a gestão de mudanças? Então, primeiro, incentive atos de liderança em todos os níveis. Então, todos são ali fomentados para que deem feedbacks, para que opinem, tudo isso em prol da melhoria contínua. Comece com o que você faz agora. O Kanban, ele tem uma abordagem de evolução. Então, no início, você não muda o seu processo, você começa de onde você está e faz pequenas melhorias, buscando sempre evoluir. E faça acordos para melhorar de forma evolucionária. Então, os envolvidos ali no fluxo, no time e na organização, eles devem entender essa abordagem de evolução e não de revolução, porque a revolução ela pode causar perdas financeiras e também resistência dos envolvidos. Então, esse é o método Kanban, esses são os seus princípios de uma forma bem resumida, e a partir do módulo 2, nós começaremos a ver essas práticas do método Kanban que podem lhe ajudar o mais breve possível. Então, até o módulo 2. Então, falemos agora das práticas do método Kanban. Então, a primeira que nós falaremos é sobre visualizar o trabalho do conhecimento. Então, o sentido da visão nos permite absorver e processar muita informação em um curto espaço de tempo. Então, quando nós visualizamos algo, nós já temos ali muita informação. A visualização do trabalho do conhecimento é a chave para uma colaboração efetiva e para identificar oportunidades de melhoria. Então, o trabalho invisível tem que se tornar visível. Construa um modelo visual que reflita exatamente como o trabalho é feito e a realidade das demandas. A transparência é mandatória para a melhoria contínua. Então, quando você for projetar o seu fluxo de trabalho, as suas demandas, elas devem corresponder exatamente à realidade. Então, não adianta você projetar um fluxo de trabalho de como você quer que ele fique daqui a um mês, de como todos sonham que ele fique, não. O fluxo de trabalho ele deve ser criado do jeito que é hoje, as demandas, no nosso caso aqui as funcionalidades, devem estar na etapa correta, porque somente tendo uma visão de como as coisas estão hoje, nesse exato momento, que você vai poder melhorar o seu processo. E agora vejamos algumas coisas que é possível visualizar naquele nosso fluxo de trabalho do Gira. Então aqui nós temos nosso board de features, de funcionalidades, e aqui nós temos algumas informações como o número de demandas em cada etapa do fluxo.
Então, em medindo resultados, nós temos aqui 3 demandas, e essas bolinhas vermelhas aqui no meio mostram o número de dias que a demanda, que a feature, está nesta etapa. Então, no caso da funcionalidade 30, ela está 16 dias nessa coluna. E veja que a funcionalidade 36, ela tem um bloqueio, ela está flegada. Então, ela tem algum tipo de impedimento. E nós temos aqui algumas outras coisas, como funcionalidades novas, elas têm uma marcação laranja aqui do lado, veja. E funcionalidades evolutivas têm uma marcação azul. Aqui em cima nós temos alguns filtros para filtrar funcionalidades evolutivas e funcionalidades novas. Temos um filtro aqui para filtrar somente as bloqueadas. E temos aqui também as raias. Então nós temos a raia de urgente, que são features que têm a máxima urgência, que as pessoas têm que se focar para entregar o mais rápido possível. Temos aqui data fixa, então alguma feature que tem que ser entregue até determinada data. E temos aqui o padrão. Então essas são algumas das informações que a visualização nos traz. Então quando nós temos um quadro, um processo atualizado que reflete a realidade, até diminui o número de reuniões. Por quê? Quando as pessoas querem saber algo, elas acessam aqui o sistema. Então lembre-se, projete o seu fluxo e as suas demandas como elas estão hoje, reflita a realidade aqui no seu sistema, e isso sem dúvida ajudará muito na coordenação, na comunicação e na boa fluidez dos trabalhos. Uma outra prática, tornar as políticas explícitas. Mas o que são políticas explícitas? São os processos definidos e documentados de forma simples e realista, descrevendo exatamente o entendimento compartilhado sobre as regras do fluxo de trabalho, sobre as regras do serviço que entrega conhecimento. As políticas explícitas auxiliam na auto-organização e colaboração dos que atuam no serviço, evitando reuniões e estresse desnecessários. Então, é um documento que possui informações como critérios de saída de cada etapa do fluxo, limites de trabalho em progresso, tipos e categorias de demandas, horário e local das reuniões, dentre outras informações relevantes. Então, as políticas explícitas são as regras do jogo. Então, quando chega alguém novo na equipe, fica mais fácil para que ele saiba como que funciona o fluxo de trabalho. Quando surge alguma dúvida, também as pessoas podem ali consultar as políticas. Então, além da gestão visual ali do fluxo e das demandas, as políticas, elas auxiliam na auto-organização. E agora nós veremos como que são as políticas explícitas do nosso fluxo de funcionalidades da rede social. As políticas explícitas devem estar em um local de fácil acesso, onde todos possam localizar facilmente. Se você utilizar um quadro Kanban físico, você pode imprimir e deixar do lado do quadro. Se usar uma ferramenta digital, deixe ali o link, o ícone, em um local de fácil acesso. Então veja só, aqui nós temos nossas políticas explícitas do fluxo de funcionalidades. Então o objetivo deste documento é descrever explicitamente as políticas do serviço. Este documento será constantemente revisado e alterado, visando a melhoria contínua. Então, nós temos aqui o propósito do serviço, o propósito do fluxo. Temos os tipos de demandas, que são novas funcionalidades, e também funcionalidades evolutivas, como nós vimos. Temos ali a explicação das raias, urgente, data fixa e padrão. E temos a descrição de cada etapa do fluxo.
E veja, além da descrição, nós temos os critérios de saída. Então, para que a funcionalidade, para que a demanda saia da etapa de ideias, ela tem que corresponder a esse critério de saída. Então, nós temos aqui a descrição de cada uma das etapas. E aqui embaixo nós temos as reuniões. Então, as reuniões que o time faz, as cadências e os ciclos de feedback. Lembrando que esse é só um exemplo. Aí no seu cenário você terá outras informações relevantes que você poderá deixar nas suas políticas para organizar a forma como as pessoas trabalham. Agora falemos de uma das práticas mais importantes, que é limitar o trabalho em progresso. Trabalho em progresso, WIP, Work in Progress, em inglês, é o número de demandas sendo feitas ao mesmo tempo, em um determinado momento temporal. Muitos acreditam que quanto mais demandas forem iniciadas e executadas em paralelo, mais demandas serão entregues. Muitos gestores se focam em maximizar o uso das pessoas, tentando garantir que todos estejam ocupados e com tarefas pendentes. Isso gera paralelismo e sobrecarga nos profissionais, sobrecarga nas pessoas, podendo até causar burnout. E veja só qual que é o resultado do paralelismo. Vocês já devem ter passado por isso. Pegado uma rodovia, uma via, uma rua cheia de veículos onde você não conseguia avançar. É isso que acontece quando muitas demandas são iniciadas ao mesmo tempo. Não se tem fluidez. Então, limite o trabalho em progresso. O limite do trabalho em progresso promove o foco no que é mais importante. Aumenta a velocidade das entregas, pois quanto mais demandas são executadas ao mesmo tempo, mais tempo se demora para finalizar. Também quando você limita o trabalho em progresso, gera um sistema puxado, que evita mudanças desnecessárias de contexto e sobrecarga de trabalho que prejudica a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, esses limites de trabalho em progresso começam lá no nível estratégico. Se lá no nível estratégico se iniciar várias iniciativas estratégicas, vários projetos ao mesmo tempo, quem está abaixo, que são as equipes, os fluxos, os times, vai receber muitas demandas. Então, o foco, o limite de trabalho em progresso, ele deve ser praticado em todos os níveis da organização. E agora nós veremos no Gira algumas maneiras de visualizar o trabalho em progresso e algumas maneiras de limitá-lo. Estamos aqui no nosso fluxo de funcionalidades e veja que aqui na etapa de desenvolvendo, nós temos um limite de WIP de 4 itens. Então, só podem ter 4 itens aqui nesta etapa. Como tem 3, nós temos espaço para puxar mais uma. Veja, por isso que o nome é sistema puxado, porque nós temos ali uma sinalização que é possível puxar mais uma. Agora está no limite, então são 4 de 4. Então, se alguém quiser puxar uma dessas demandas que está aguardando o desenvolvimento, ele não pode, por quê? Ele deve se focar nessas 4 demandas que estão em desenvolvendo. Então, o Kanban fala, pare de começar e comece a terminar. Então, o foco é terminar demandas e não começar novas. Mas a pessoa consegue. Então, se ela vir aqui e puxar mais uma, ele aceita, mas só que a coluna vai ficar com uma cor vermelha. Então, o limite de WIP ele promove o foco. É bom que ele seja colocado em todas as etapas do fluxo, menos na primeira e na última, para que a equipe, para que os integrantes ali do fluxo se foquem em terminar demandas, pois mais vale uma demanda entregue do que 20 em andamento. Então, essa é uma prática que você já pode implementar,
que vai gerar muitos resultados aí para o seu fluxo e para a sua organização. Então, nós temos aqui os limites por etapa. Aqui nas etapas de descoberta, nós temos os limites mínimos. Então, veja só aqui em descoberta, mínimo 6, no máximo 12, para que sempre se esteja trabalhando em opções, para que sempre se esteja fazendo discover de novas opções. Então, por isso que aqui nós temos um mínimo e um máximo, que é como se fosse um funil. E aqui no urgente, nós temos aqui um. Por quê? Nós estamos querendo dizer que somente podemos ter uma demanda urgente por vez. E quando você estiver fazendo alguma Kanban Meeting, alguma Daily Meeting, ou conversando com a equipe, olhando para o quadro, sempre procure analisar da direita para a esquerda. Por quê? Os itens mais à direita estão mais próximos de serem finalizados. Então, eles são os mais importantes. São os itens mais à direita que a equipe deve se focar, a não ser que tenha alguma coisa no urgente. Mas, a princípio, são os itens à direita. Os itens mais à esquerda estão no início do fluxo, então eles têm um foco menor. Falemos agora sobre gerenciar o fluxo de trabalho. O fluxo é o movimento do trabalho do conhecimento. É necessário o seu gerenciamento para que ele seja contínuo e previsível. O respeito pelos limites de WIP, pelos limites de trabalho em progresso e outros pontos citados nas políticas explícitas são essenciais para o bom andamento do fluxo de trabalho. O gerenciamento do fluxo de trabalho não é de responsabilidade de uma pessoa ou de um grupo selecionado, é de responsabilidade de todos os que participam dele. Então, lembre-se lá dos princípios. Atos de liderança em todos os níveis. É claro que na equipe, no time ou na empresa, pode ter alguém que entenda mais do assunto, que pode ajudar. Mas a responsabilidade pela entrega do trabalho é de todos. E aqui nós temos um conceito que é o upstream, ponto de comprometimento, entrega e downstream. Então, primeiro é o upstream, que é ali no início do fluxo. Então, são as etapas de descoberta. Então, são as etapas de discovery, onde as funcionalidades, as demandas, são apenas opções. Então, veja que no nosso exemplo da rede social, nós temos ali as etapas, que são as ideias, descoberta, aguardando análise, e a análise de viabilidade. Então, nós podemos ter ali muitas ideias de funcionalidades para a rede social, como likes, compartilhamentos, vídeos curtos e assim por diante. Mas qual que nós devemos fazer primeiro? Qual que nós devemos priorizar? Qual vai gerar mais valor para o nosso cliente? Qual vai impulsionar mais o nosso produto ou nosso serviço? Então, todas essas questões devem ser analisadas no upstream. Nós temos ali a análise de viabilidade. Será que tem algum impedimento jurídico? Será que tem algum impedimento de tecnologia para que essa funcionalidade seja desenvolvida? Então, todos esses pontos são discutidos ali. E no upstream podem ser utilizadas técnicas como design thinking, design sprint, lean inception, dentre outras. E nós temos ali o ponto de compromisso. Então, quando a funcionalidade, quando a demanda vai para aguardando o desenvolvimento, todos os integrantes do fluxo se comprometeram com a entrega daquela funcionalidade, se comprometeram com a entrega daquela demanda. Então, ali começa o downstream e nós temos um ponto de entrega. Então, quando a demanda, quando a funcionalidade vai para a coluna produção, aguardando uma edição, é sinal que já está disponível para que o cliente utilize. E, por fim, nós temos uma última etapa ali no downstream, que é o medindo resultados. Então, será que a funcionalidade trouxe os resultados desejados? Será que gerou valor ao cliente?
Será que devemos pivotar ou perseverar nessa funcionalidade ou nesse produto? Então, esses pontos são muito importantes porque eles são essenciais para um bom gerenciamento do fluxo de trabalho. E o upstream e o downstream, eles trazem um equilíbrio entre eficácia e eficiência. Então, veja no downstream, escolha a coisa certa. Então, faça pesquisas, converse com seu cliente, faça entrevistas. Aí você escolhe a coisa certa e quando chega no downstream, faça do jeito certo, com qualidade e numa velocidade aceitável para o seu cliente. E veja essa frase de efeito do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Então, grave muito bem essa frase. Otimização local versus otimização global. Evite otimizações locais. Otimizar somente uma parte do fluxo de trabalho, em vez da otimização do todo, pode acarretar em gargalos e problemas de capacidade. Então veja aqui no nosso exemplo, nós temos ali em vermelho uma otimização local. Então imagine só, as funcionalidades da rede social estão demorando para serem entregues. Então se chega ali nos times de desenvolvimento, se coloca muitas pessoas, pedem para que eles trabalhem mais e sejam mais rápidos. Mas só que veja que as etapas de desenvolvimento são apenas um pedaço do fluxo. O fluxo é bem maior que isso. O fluxo vai desde ideias até o finalizado. Então, não adianta que somente as equipes de desenvolvimento sejam rápidas. A parte de descoberta, de análise, de implantação, a parte de medição também deve ser otimizada. Então, lembre-se, otimização do fluxo ponta a ponta, mais que otimização de times. É importante cuidar dos times, é importante que eles sejam rápidos, mas o mais importante é que o fluxo ponta a ponta seja rápido. É ele que entrega valor ao cliente final. Agora falemos de classes de serviço. Então, são categorias de demandas que garantem diferentes tratativas de acordo com suas características. O Kanban sugere 4 classes de serviço baseadas no custo do atraso. Nós até vimos ali as raias no Gira. Então, nós temos a urgente, que são demandas que precisam ser entregues o quanto antes, pois estão causando um grande prejuízo. Então, muitas pessoas devem atuar para que essa demanda seja finalizada. Data fixa, demandas que devem ser entregues até uma determinada data. Então, seja algum feriado festivo ou alguma coisa regulatória. Padrão, demandas de valor conhecido que lidamos ali no dia a dia. Intangível são demandas onde o valor é difícil de mensurar, mas elas precisam ser feitas em algum momento. Então, como alguma documentação, atualização de algum sistema e assim por diante. Então, isso até lhe ajuda a priorizar melhor as demandas e saber o que deve ser atacado, o que deve ser executado primeiro. Implementar ciclos de feedback. Ciclos de feedback fortalecem a capacidade de organização aprender e fazer experimentos para melhorar a entrega de serviços. Então, lembre-se, melhoria contínua. O quadro, as métricas de fluxo e os feedbacks dos clientes, principalmente, devem ser usados em cadências, que são reuniões de coordenação ou revisão, que fomentam a evolução e a entrega efetiva dos serviços que entregam conhecimento. O Kanban sugere algumas cadências com nomes específicos, mas o que importa é o propósito da cadência. Implemente as cadências de modo evolutivo. Nós veremos a seguir 2 cadências que são aplicadas a apenas um único serviço. O Kanban tem outras, mas nós veremos aqui 2. Então, a primeira é a Replenishment Meeting.
que é a reunião de reabastecimento. Tem por objetivo reabastecer a etapa que é o ponto de comprometimento. Caso o número de demandas nessa etapa esteja abaixo do mínimo definido. Então, lembre-se que no Gira, nas etapas ali do upstream, nós colocamos um mínimo necessário nas colunas. E também na etapa aguardando o desenvolvimento. Precisam ter ali algumas demandas para que a equipe puxe quando estiver disponível. Essa cadência também pode ser usada para acompanhar as opções no upstream. Geralmente é feita quando necessário. Então, essa reunião, você não é obrigado a fazer ela semanalmente, diariamente ou mensalmente. Você pode escolher uma certa frequência, assim como você pode fazer quando necessário, quando se sentir a necessidade. E a outra que é a Kanban Meeting. Reunião rápida para analisar as demandas do fluxo de trabalho da direita para a esquerda, de cima para baixo. Porque os itens mais à direita estão mais próximos de serem entregues e os itens que estão acima são os mais importantes. Então, se tiverem 5 itens na mesma coluna, o que tiver mais acima será o mais importante. São analisados de forma objetiva eventuais bloqueios, dependências, riscos, pedidos de ajuda e limites de WIP, dentre outros alinhamentos pertinentes. Geralmente tem uma frequência diária. Então, se for um time pequeno ali, tem uma frequência diária. Se for um fluxo maior como esse que nós estamos falando, que são funcionalidades, que são várias pessoas envolvidas, que são vários times, como TI, jurídico, marketing, produtos, aí você pode fazer talvez ali 2 vezes por semana. Então, isso vai depender muito do seu contexto. Então, essas são 2 das cadências, como nós já falamos. Você não é obrigado a usar esses nomes, você pode usar os nomes que você já usa aí na sua organização e só inserir esses temas que nós falamos aqui nas cadências que você já utiliza. E por último, melhorar colaborativamente, evoluir experimentalmente. Todos têm oportunidade de sugerir mudanças experimentais em um serviço, em um fluxo, gerando o sentimento de dono em um ambiente colaborativo. Por meio de feedbacks e métricas, também de feedbacks de clientes, analisamos os resultados dos experimentos e podemos voltar facilmente ao estado anterior em caso de sucesso. Então, podemos fazer alguns experimentos no nosso serviço, no nosso fluxo, visando melhorar. Caso esse pequeno experimento não surta o resultado desejado, ou até piore o desempenho, nós podemos voltar ao estado anterior. Não existe um ponto final no processo de melhoria. Ela é contínua. E organizações que não evoluem e se adaptam rapidamente às mudanças são extintas. E aqui nós temos algumas boas práticas para a geração de resultados. Então, para uma maior geração de resultados nos negócios, valorize a satisfação do cliente mais que a satisfação das demais partes interessadas. Então, coloque o cliente no centro. Otimização do fluxo ponta a ponta, mais que otimização de times. Então, como nós vimos, não adianta otimizar times, otimizar silos. O fluxo ponta a ponta, do início ao fim, que entrega valor ao cliente, esse sim deve ser otimizado. Controle do trabalho mais que controle de pessoas. Então, foque os seus esforços em controlar o trabalho que flui nos fluxos. E terminar demandas em andamento mais que começar novas demandas. O que gera valor são demandas entregues e não demandas em andamento. Então, mesmo havendo valor nos itens à direita, que há, valorize mais os itens à esquerda. Então, terminamos aqui o nosso mini curso. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado.
E nós temos um curso mais avançado de Kanban, que o nome é Evoluindo Negócios usando Kanban. Então, é um curso onde nós nos aprofundamos ali nos princípios e nas práticas do Kanban e falamos sobre como que o Kanban pode evoluir organizações. Então, falamos muito ali de métricas, falamos de descoberta, de medição, inclusive como utilizar o Kanban no nível estratégico. Então, esse curso pode lhe ajudar a se tornar um agente de mudanças que o mercado está precisando tanto. Então, muito obrigado, e eu vou deixar o link deste curso no material e também na descrição.